AVC. Esse é o medo da maioria dos brasileiros, olha, e não é por menos. Já que, de acordo com o portal de transferência dos cartórios de Registro Civil do Brasil, quase 89 mil pessoas morreram em 2023 vítimas de acidente vascular cerebral. Sim, é um problema sério de saúde. Ele nada mais é do que a súbita interrupção da passagem de sangue no cérebro, decorrente de um entupimento de uma das artérias cerebrais ou mesmo ruptura dessas artérias. Esse é um dado que alarma e assusta muitos brasileiros, inclusive pacientes e alunos que chegam no meu consultório. Se é a sua primeira vez aqui no meu canal, muito prazer. Eu sou o Dr. Roque Savioli, sou médico, cardiologista, cardiogeriatra há quase 50 anos e trouxe meu trabalho aqui para as redes sociais para que mais pessoas aprendam a cuidar da sua saúde. A minha missão é levar um conhecimento baseado em ciência para centenas de pessoas. Informações corretas, longe de fake news. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero falar tudo sobre o AVC. Eu quero explicar o que é, como ocorre, os tipos de AVC, além dos 5 passos para prevenir esse problema de saúde, tanto em homens e especialmente nas mulheres. Quer saber mais? Então assista esta aula até o final. Antes de iniciar o conteúdo da aula, aproveite e aperte o sininho, curta o meu canal no YouTube. Dessa forma você fica por dentro das novidades de saúde. O AVC é de fato um problema de saúde que, quando não mata, envelhece precocemente quem sobrevive. As sequelas e as limitações são importantes e é uma das causas mais comuns de aposentadoria por invalidez. Estudos alertam que 1 em cada 4 pessoas terá um AVC ao longo da vida. A boa notícia é que 90% dos casos de AVCs podem ser evitados com a prevenção. A ciência não tem mais dúvida de que 80% das causas do adoecimento, incluindo o AVC, estão em nossos hábitos de vida. E saber disso e ter conhecimento sobre esse problema da saúde pública é o primeiro passo para manter o seu cérebro jovem e sair do alvo do acidente vascular cerebral. Separei algumas dúvidas para responder aqui. O AVC é o acidente vascular cerebral, que é a falta de irrigação do sangue no cérebro e pode ocorrer de 2 formas. Ou ocorre uma obstrução de uma artéria que leva sangue para o cérebro, como se fosse um entupimento dessa artéria. Então esse é o AVC chamado isquêmico. Ou quando há uma ruptura dessa artéria, vamos dizer, rompe essa artéria e o sangue que estava dentro da artéria sai para dentro do tecido nervoso, para dentro da massa cerebral, levando ao tipo de AVC chamado AVC hemorrágico. Os 2 tipos são situações de urgência, mas o AVC hemorrágico é uma situação mais grave e pode levar até a fatalidade. Por que as mulheres estão sujeitas a mais risco? Primeiro, porque as mulheres elas vivem mais, tá? E o fator idade é um fator muito importante, né? Como o risco de a pessoa ter um AVC. Em segundo lugar, porque as mulheres, elas até a menopausa, elas são protegidas pelos hormônios femininos. Depois da menopausa, desaparece essa proteção e elas ficam mais sujeitas a terem o AVC ou terem a doença cardiovascular. Sem falar do estresse que as mulheres sofrem, né? O estresse é um fator de risco extremamente importante, principalmente nas mulheres, pois as mulheres atualmente elas estão sobrecarregadas, elas são donas de casa, elas gerenciam a família, elas têm um emprego fora, quer dizer, e tem o estresse conjugal, né, que é aquele estresse familiar que é extremamente importante, né, a relação homem, marido e mulher. Então, todos esses fatores de risco, fatores estressantes, podem ser responsáveis pelas mulheres terem uma maior incidência de AVC. Sem contar esses 4 fatores que aumentam o risco de AVC. Primeiro, o uso de hormônios.
O uso de anticoncepcionais, mesmo aqueles com em baixas doses, né, de estrogênio, eles podem aumentar o risco do AVC, principalmente quando, junto com o uso de anticoncepcionais, vem obesidade e cigarro. A mulher que fuma, que usa anticoncepcional e que tem pressão alta, é uma bomba relógio. É uma bomba relógio que está sujeita a ter um AVC a qualquer momento. Mulheres que já tiveram mais de um aborto podem ter mais risco de trombose e, consequentemente, aumento do risco de AVC. Enxaqueca com aura. O risco de AVC aumenta 10 vezes nas mulheres que têm enxaqueca com auras. As auras são sensações visuais ou sensoriais, como pontos cegos, né? Luzes piscando, linha em zigue-zague, né? Ou sensação de formigamento que ocorre 10 a 30 minutos antes da dor de cabeça começar. Um outro fator extremamente importante é o ritmo cardíaco irregular, que é a fibrilação atrial. Fibrilação atrial é mais comum em homens do que em mulheres, mas as mulheres que têm fibrilação atrial têm taxas maiores de possibilidade de morrerem por conta do AVC. A fibrilação atrial é muito frequente nas mulheres mais idosas e tem que serem tratadas de uma forma bem intensa, pois o risco de AVC é muito grande. De forma que, se você tem uma fibrilação atrial, se você tem uma pessoa que conheça, que tenha fibrilação atrial, é muito importante que você a leve ao seu médico. E agora eu vou contar para vocês os 5 passos essenciais para diminuir o risco de você ter um AVC. Primeiro, pare de fumar. Não há plano B para quem fuma. Ou você para ou para. Porque quem fuma, o risco de ter um AVC é grande. Então é o momento exato de você olhar para dentro de você mesmo e falar, agora eu vou parar de fumar. Tá? Ou pare de fumar, senão a doença vai parar com você. Ah, doutor, mas é difícil parar de fumar. Eu sei, realmente é difícil. Existem medicamentos, existe a ajuda da psicologia, mas a espiritualidade pode exercer um fator muito sério e ajudar você a parar de fumar. Então, curta a sua espiritualidade, né? Eu acho que se você acredita que existe uma entidade superior, que tem um Criador, então você peça, transcenda esse problema de fumar, sabe? Entregue o seu hábito, o seu vício de fumar a um Deus e tente realmente sair desse problema. E tenho certeza que você, assim como muitos dos meus pacientes saíram, com medicamento, com terapia e com espiritualidade, eles conseguiram sair desse vício que é extremamente complicado, pode dar, além do problema de coração, além de ter AVC, a enormidade de tipos de câncer que pode levar ao hábito de fumar. Segundo passo é controlar o colesterol. O colesterol já é sabidamente conhecido, né, como responsável pelas doenças cardiovasculares. O colesterol ele vai se depositando na parede dos vasos, formando aquelas placas de gordura, que aos poucos ela vai aumentando, até que causa uma obstrução naquelas artérias. Quando a artéria obstruída é no cérebro, leva ao AVC. Quando a artéria obstruída é no coração, leva ao infarto. Quando a artéria obstruída é na perna, leva à doença arterial periférica. Então, é muito importante você controlar o colesterol. Existem estudos mostrando que pessoas que têm colesterol elevado, o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, elas têm chance de desenvolver infarto, AVC, a doença cardiovascular, 4 vezes maior do que quem não tem o colesterol elevado. Então, se você ouve qualquer coisa na internet com relação contrária do que eu estou te falando, olha, lamentavelmente é fake news. Tá? Os grandes estudos em todos os países, tá, mostram que o aumento do LDL colesterol é um fator de risco extremamente importante para a doença cardiovascular. E como é que você controla esse colesterol? Alimentação. A alimentação, 30% do colesterol
que tem no sangue, ele vem da alimentação. Então, se você faz uma alimentação mediterrânea, com base em azeite de oliva, quer dizer, bastante grão, bastante frutas, você já está reduzindo um pouco o colesterol. Mas tem situações que, embora você faça essa dieta corretamente, embora você pratique exercícios físicos, o seu colesterol sempre está alto. Isso é por conta da ausência de um gene, alguma coisa hereditária, alguma coisa genética que está acontecendo. Porque o colesterol é um alimento, o colesterol é uma substância extremamente importante para o organismo. É tão importante que o organismo produz o colesterol. Então, como eu disse, 30% do colesterol vem da alimentação. 70% do colesterol é produzido pelo nosso fígado. E é o nosso fígado que elimina o colesterol em excesso. Existem situações onde essa eliminação do colesterol em excesso é prejudicada, tem problemas. Por isso que o colesterol aumenta no sangue. Então, nessas situações, a gente tem que tomar medicação. Tá? Existe uma série de medicações que são usadas para você baixar o colesterol, mas as estatinas são as medicações de escolha. Realmente, o uso da estatina reduz o colesterol e reduz também a mortalidade em 30%. Tá? Reduz a incidência de infarto, reduz a incidência de AVC, sabe? Previne o Alzheimer. Então, de qualquer forma, se você tem um colesterol elevado, primeira coisa, fazer uma dieta em 3 meses. Se em 3 meses o seu LDL colesterol continua elevado, você tem que tomar a medicação correta. Então, você vai procurar o seu médico, o médico vai te receitar e você tem que usar essa medicação. Existe contraindicação? Existe efeito colateral? Sim, existe. Como qualquer medicação. O que a estatina pode dar? A estatina pode dar dor muscular, pode levar alterações gástricas, mas tudo isso pode ser controlado. Eu sempre digo para o meu paciente, sempre digo para o meu aluno, olha, graças a Deus existem medicamentos que conseguem reduzir o colesterol, que tem essa ação anti-inflamatória nas artérias, como é a estatina. Poucas pessoas realmente não conseguem tomar as estatinas. Então, veja bem, se o seu médico receitou, você use. Se você tem algum efeito colateral, se você tem dor, você vai tentando aos poucos. Agora, é evidente, se você tem uma dor muito forte, você comunique ao seu médico que ele mesmo vai suspender o remédio. Bom, além do colesterol, uma das coisas importantes é controlar a pressão arterial. Que a hipertensão arterial é uma doença que ela é silenciosa e é chamada assassina silenciosa. Porque, às vezes, o primeiro sintoma da hipertensão arterial já é um AVC. Então é importante nós estarmos sempre atentos à pressão arterial. Se você mede a pressão arterial e seu médico diz que você tem realmente hipertensão, é importante você se cuidar. Primeira coisa, as medicações usadas. Tomar regularmente a medicação de acordo com o médico e não tomar a medicação só quando você achar que está com a pressão alta. Às vezes, o primeiro sintoma, como eu disse, já pode ser uma complicação. Mas veja só, não é só a medicação que vai resolver a sua pressão. Eu estou cansado de ver pessoas que chegam no consultório tomando 3 ou 4 medicamentos para hipertensão e a pressão continua alta. Sabe por quê? Porque elas não fazem, a lição de casa que deveriam fazer. Qual que é a lição de casa? Primeiro, exercício físico. Tá? Os exercícios físicos frequentes, aeróbio, musculação, já ajudam muito você reduzir o nível de pressão e até reduzir o nível de remédio que você está tomando. E segundo aspecto, que é muito importante, o sal da alimentação. Olha, estudos recentes, publicados neste ano no Journal of American Cardiology, mostram que 45% das pessoas
que têm pressão alta, que não controlam a pressão, é porque estão comendo errado, estão comendo sal em excesso. Para vocês terem uma ideia, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é a gente ingerir 5 gramas de cloreto de sódio por dia. Sabe quanto que o brasileiro come? 12 gramas de cloreto de sódio. E o sal não é aquele sal só que está na comida, que sabe que quando você está cozinhando, você põe na comida, ou é aquele saleiro que está na mesa. Não. É o sal que vem dos processados, sabe, da comida pronta, daquela pizza que você chama, que você compra, daquele embutido, sabe aquela mortadela, aquele salaminho, aquilo tudo para estar, vamos dizer, ativo, para estar mantido ali dentro, aquela comida, ela precisa de sal para se manter, senão ela pode estragar. Então a quantidade de sal que existe dentro desses embutidos é grande, e para você ter uma ideia, até nos alimentos doces tem cloreto de sódio também. Até na água, se você olhar, você tem cloreto de sódio. Então, na verdade, a gente precisa comer com consciência, né? E saber que realmente o sal é extremamente importante para você manter a pressão arterial em ordem. Eu estava falando de um estudo recente que eu li esses dias, que saiu no Journal of American Cardiology, agora, de 2024, mostrando que o uso de sal, junto com sal de ervas, ajuda a controlar muito a hipertensão arterial. Falando em sal de ervas, olha, eu já falei dessa dieta, eu sempre falo dessa dieta, mas ela é essencial, a dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo é um patrimônio da Unesco, é um patrimônio imaterial da humanidade. Tá? É uma dieta que está comprovadamente, ela previne a doença do coração, previne a hipertensão, previne diabetes, previne aumento de colesterol, e é uma dieta da longevidade. E ela é caracterizada principalmente por, primeiro, muita fruta, leguminosas, oleaginosas, pouquíssima carne vermelha uma vez por semana, 2 vezes por semana peixes de água fria, né? Sardinha, que é ricamente encontrada no nosso litoral, mas ela não é só uma dieta, é um estilo de vida, um estilo alimentar do Mediterrâneo, que as pessoas comem com calma, todo mundo sentado na mesa, conversando, sabe, nada de ficar comendo com o celular na mão, com tablet, vendo televisão, não, é um estilo de vida. Essa dieta do Mediterrâneo, que é o estilo de vida do Mediterrâneo, é comprovadamente um fator de longevidade ativa e faz parte do meu programa Rejuvenesça. E para fechar, a minha 5ª recomendação. Olha, parece chover no molhado, né? Mas é caminhar em passo de chuva. Olha, exercício físico é um remédio. Na verdade, eu sempre receito para o meu paciente praticar exercício físico. Mas não precisa ir numa academia, não precisa... Se você caminhar, como digo, caminhar em passos de chuva, caminhar mais rápido, não em passos de shopping, né? Caminhar rápido, todos os dias, 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, isso já vai ajudar bastante a você prevenir o AVC. Mas se você pode ir para uma academia, evidentemente que praticando o exercício aeróbio, o exercício resistido, isso vai lhe dar uma condição maior. Porque quando você pratica um exercício, você libera substâncias que são anti-inflamatórias para o seu organismo. E não esqueça, olha, a doença cardiovascular, como o AVC, o infarto, o derrame, tem um componente inflamatório. Então a gente tem que fazer coisas que são anti-inflamatórias. Exercício físico é um deles. E você já sabia disso, não é? Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever nesse meu canal. Toda segunda-feira tem uma live às 19h30. E é por aqui que eu trago as novidades quando um novo programa meu, né, focado na sua saúde, estiver com vagas abertas.